Finalmente, finalmente eu consegui achar uma guria mais biscate que a Capitu. E aí galera, beleza? Eu sou o Luiz e hoje eu vim falar sobre o livro O Rei do Inverno, do autor Bernard Cornwell, que é o primeiro volume das Crônicas de Arthur. O que são essas Crônicas de Arthur? É uma trilogia de 3 livros. As Crônicas de Arthur é uma trilogia que conta a história do Rei Arthur, não de uma forma mística, como a maioria das histórias, mas de uma forma cética, na qual foi baseada em fatos reais ou históricos, mais ou menos. Não é bem histórico, mas nessa série o autor Bernard Cornwell tentou fazer com que ela ficasse o mais verossímil possível e se encaixasse perfeitamente na história da Grã-Bretanha do século V e VI. Eu sempre gostei das histórias do Rei Arthur, mas eu nunca tive a oportunidade de realmente conhecer como eram essas histórias. Eu não li ainda, não tive a oportunidade de ler As Brumas de Avalon, e eu achei que eu fosse conhecer a história através de uma série chamada Camelot, mas do canal Star, se não me engano. Mas essa série foi cancelada na primeira temporada e eu acabei chupando o dedo. Então eu não conheço muito, não conhecia muito bem a história do Rei Arthur até eu ficar sabendo do Rei do Inverno e me fascinar por esse enredo que é muito legal. O livro Rei do Inverno, ele é muito bem acabado. Ele é muito bem acabado. Ele tem esses altos relevos aqui na capa que são muito bonitos, inclusive num bichinho que tem no Standards aqui, caralho, é esse, que tem aqui na capa também, que é muito legal. Ele tem alto relevo nas letras da lombada, o que eu paguei um pau pra isso, sem contar que ele tem uma pintura envernizada aqui na capa de trás também. Essa capa, você vendo pelo vídeo, provavelmente você não vai perceber o quão bonita ela é só pelo vídeo. Eu, quando vi a capa do livro pela primeira vez na internet, eu falei, nossa, capa legal. Mas quando eu peguei ele ao vivo, falei, cara, essa capa é muito massa. Falando nisso, eu queria aproveitar e agradecer ao leitor Leonardo de São Luís que me mandou o livro dele, porque esse livro é muito caro. Eu comentei em algumas das minhas redes sociais que eu tinha muita vontade de ler esse livro, só que eu não tinha grana pra comprar, sei lá, tipo, custa uns 50 reais esse volume aqui. E ele falou, beleza, eu te mando. Aí, então, valeu, Leonardo. Falando nisso, tem que te pagar essa ideia que você não paguei até agora. Me cobra nos comentários. Enfim, a história desse livro do Rei do Inverno, ela é contada pelo Derfel, ou Dervel, que seria o correto, mas eu vou falar Derfel, que é como se escreve e eu acho menos feio. Que foi um guerreiro muito próximo do círculo do Arthur, da história. Logo no começo do livro, é muito difícil não fazer uma comparação com o Guerra dos Tronos. Por quê? Logo de cara, a gente já é apresentado a uma avalanche de personagens que me deixou meio atônito, porque eram muitos personagens. E ainda mais pra mim, que não conhecia a história do Arthur, ou do Rei Arthur, foi bem difícil acompanhar o começo, por isso e por um outro motivo, que foi o do Bernard Cornwell descrever muitos lugares. Logo aqui no começo do livro, logo no comecinho, a gente já tem umas 3 páginas só de introdução aos personagens, que tem o nome do personagem e do lado o que ele é, pra gente não se perder. Ah, esse livro também tem mapa, só pra dizer, tem um mapa da Grã-Bretanha aqui. Então foram muitos personagens logo de cara, e o Derfel, ou o Bernard Cornwell, ele descreve muitos lugares, meio que a la Tolkien, sabe? Tipo, ele demora uma página para descrever um pedaço de grama, sei lá. E isso tornou a leitura bastante cansativa no começo. Tem páginas nesse livro que só tem um parágrafo, sem diálogo nenhum, sem outro parágrafo, e isso foi bastante cansativo no começo, porque eu não tinha pego a base da leitura, e eu fui empurrando com a barriga, por isso que eu demorei mais para ler. Isso tudo até chegar à primeira parede de escudos, que aí o bicho começou a pegar. Lá pela página 100, 120. Aí eu já tava ficando puto, porque o Bernard Cornwell descrevia demais tudo que ele via na frente. Foi aí que eu mordi minha língua, porque quando eu tô lendo um livro de histórias épicas, eu sempre fico perdido no meio das batalhas. Eu não sei quem tá correndo pra um lado, tá voando flecha pro outro, tá
tá voando flecha pro outro, lança pro outro, não sei quem, tá correndo de cavalo, e eu não entendo caralho nenhum. E pela primeira vez, em todos os livros que eu já li, eu consegui entender uma batalha medieval, como que funcionava uma batalha medieval, por causa justamente dessa característica altamente descritiva do Bernard Cornwell. O Derfel, ele era um rapaz quando teve a primeira batalha, e ele tinha que lutar nessa batalha, então ele não sabia exatamente o que fazer, e os companheiros dele iam falando pra ele como que funcionava o enredo da batalha, o que cada um tinha que fazer, e foi bem legal, porque transmitiu essa sensação de aprendizado pra mim também, o que foi bem bacana, e pela primeira vez eu consegui entender uma batalha de uma era medieval, por causa desse livro, e aí ele já começou a me conquistar. Até mesmo porque foi nesse ponto, na primeira batalha, que pela primeira vez apareceu o Arthur. Ele não aparece na história, assim, a gente ouve falar dele, mas ele não aparece na história até a página 120. Ele só vai aparecer até depois da página 120, e ainda ele começa aparecendo pouco. Só depois de, sei lá, da página 200 que ele realmente começa a aparecer bastante. E a partir daí o livro, só cresceu em relação à fluidez, e até atingiu seu ápice na batalha final desse livro aqui. Porque a história não acabou e nós tem muita coisa ainda para acontecer depois desse livro. O carisma do Derfel, ele é surpreendente. Até agora foi um dos personagens que eu achei mais carismático de todos que eu já li. Ele só perde em carisma pro Arthur, que dele idolatra o Arthur. Pra ele o Arthur é tipo Deus, assim. E outra característica desse livro é que ele muda muito a história. E isso influencia nos personagens. Por exemplo, nesse livro aqui, o Lancelot, na maioria das histórias, o Lancelot é o braço direito do Arthur, é um dos melhores cavaleiros, não sei o quê. Nesse livro, o Lancelot é um covarde, que só tem nome e foge de todas as batalhas, mas que sempre acaba ficando com os louros dela. Já em compensação, a Guinevere é a mesma biscate de sempre, mas a gente tem outros personagens também, como Galahad, o próprio Merlin. O Merlin, ele não é feiticeiro, não é nada aqui. Na verdade, ele é um druida que as pessoas encaram como um feiticeiro, mas ele não faz magia nenhuma, ele só é, tipo, muito inteligente. E isso é um ponto bem bacana no livro. Em momento nenhum ele cita nenhuma forma de magia. Foi a primeira vez que eu li um livro de história medieval que não citasse magia. E foi bem legal. Outro ponto que eu também achei bacana foi que ele coloca uma opinião bem interessante sobre a diferença das religiões no século V e século VI na Grã-Bretanha. Enquanto os druidas eram a principal religião dos povos nativos da Grã-Bretanha, os romanos vieram no século IV, século V e introduziram o cristianismo. Aí depois, quando se passa a história do Arthur, o povo fica dividido. E eu não sei, eu achei que o Bernard Cornwell ele faz muita crítica ao cristianismo, defendendo assim os druidas da época. Mas eu achei uma visão bastante interessante sobre o cristianismo que reinava lá naquela época. Mas enfim, eu falei, até agora eu não falei muito da história do livro. Aqui, o Arthur ele já é foda, tipo, ele já é um cavaleiro formado. E o que acontece? O Uther, eu acho que é assim que se fala o nome dele. Eu não sei falar o nome de ninguém nesse livro. Tem um nome que é Gunnar, não sei das quantas. Velho, tipo, ele pirou muito pra escrever o nome dos personagens. Enfim, o Uther, ele é o rei da Grã-Bretanha. E ele é o como que é o nome? Ele é o Pendragon, fodão. Que é como se fosse, por exemplo, é como se a Grã-Bretanha tivesse vários estados, cada estado tivesse um rei, mas o Uther, ele seria o rei de todos, assim, mais ou menos isso. E o Uther, ele tá morrendo, só que antes disso ele tem um filho que se chama Mordred. Só que esse filho que ele tem é aleijado, isso vem como se fosse um mau agouro, assim, que as pessoas meio que não aceitam muito ele. Só que ele sabe que ele vai morrer e ele escolhe alguns protetores para esse filho. Entre eles o Arthur, que é filho bastardo dele, mas que ele chama para proteger o filho e ser um dos guardiões do filho dele. E o Arthur faz uma promessa ao Uther, dizendo que vai lutar com todas as suas forças
para que o Mordred realmente seja o rei e o próximo Pendragon. Só que depois que o Uther morre, as pessoas, os outros reis do reino, ficam meio revoltados, porque eles não querem que o Aleijado seja rei, ainda mais uma criança. Aí o Arthur, ele meio que vira o principal da história, porque ele que começa a tomar conta do reino até o Mordred crescer e poder tomar conta. Só que o Arthur faz algumas cagadas, e isso envolve uma mulher que provavelmente vocês já conhecem, e é aí que o bicho começa a pegar fogo, aí que a história fica realmente interessante. A soma de todos esses fatores, de toda essa história, fez com que o Rei do Inverno se tornasse um dos meus livros favoritos. Eu só não li a continuação porque é um pouquinho cara, e eu comecei as aulas da faculdade, então tá um pouquinho puxado. Mas já dá pra perceber que é uma trilogia muito bacana, e que o Bernard Cornwell, meu, ele é foda, a escrita dele é muito bacana. O começo, as 100 primeiras páginas, foram realmente difíceis, mas depois que eu peguei o jeito, eu não sei estralar o dedo. Depois que eu peguei o jeito, o livro se tornou extremamente fluido. Não sei se fui eu que me acostumei com a escrita dele, mas enfim, o livro se tornou extremamente fluido. E, enfim, eu tô só me enrolando aqui de novo para variar. Se tiverem a oportunidade, leiam O Rei do Inverno, que vale muito a pena, e vocês com certeza não vão se arrepender em conhecer uma visão diferente daquelas visões que a gente normalmente conhece sobre o Rei Arthur. Enfim, galera, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima.